Fala galera, o Ed aqui com vocês novamente e hoje trazendo a HQ pra vocês aqui, Morte em Família. Galera, essa HQ vai abordar a história do Jason Todd como Robin, desde o início aí, quem são seus pais, a morte dos seus pais, né, quem matou os seus pais, até a morte dele e pós-morte dele, galera, muito interessante. E sem mais demora galera, vamos ao vídeo, roda a vinheta aí. Jason Todd, muito antes de se tornar um Robin, teve uma origem, na verdade uma história muito triste. Jason tinha uma mãe e um pai, como todos os outros Robins. Os pais de Jason o amavam muito. A mãe de Jason ficou doente e logo foi parar no hospital. O pai de Jason entrou para o mundo do crime. Logo a mãe de Jason faleceu no hospital devido a uma doença. Jason passou a ficar somente com seu pai, porém as coisas pioraram. O pai de Jason foi morto por um gangster para quem ele trabalhava, após falhar em uma missão. O nome desse gangster era o Duas Caras, Harvey Dent. Jason, agora sem seus pais, teve que viver sozinho nas ruas de Gotham. Ele precisou fugir, pois ele não queria ir para o conselho tutelar. Agora sozinho nas ruas, começou a roubar rodas de carros para sobreviver. Foi quando ele foi encontrado pelo Batman tentando roubar as rodas do Batmóvel. E acredite, se o Batman não tivesse chegado, era capaz de ele ter roubado mesmo. Batman então leva o garoto para casa e treina ele como novo Robin. E Jason finalmente se torna o segundo Robin. Porém, Jason era um pouco brutal. Ele era muito agressivo e às vezes parece que jogava sua vida com irresponsabilidades para cima dos bandidos, como se quisesse morrer. O Batman não sabia dizer por que ele tinha essa reação, mas desconfiava que ele ainda não tinha superado a morte de seus pais. Porém, com o tempo, isso começou a piorar. Jason descobriu que Batman escondia dele as informações do assassinato do pai dele e quem era o assassino. Jason, agora, sabendo quem matou seu pai, sabendo que foi Harvey Dent, o Duas Caras, ele parte para uma missão com Batman para poder prender o Duas Caras. Batman está preocupado que o garoto não se controle. Porém, Jason ficou de frente com os Duas Caras. E ele poderia ter matado o Harvey Dent ali. Porém, ele simplesmente foi embora, deixando ele ali. Batman ficou muito orgulhoso, como a gente vê na foto. Veja aqui como o Batman dá um grande sorriso. Porém, devido a Jason estar muito agressivo em suas lutas, Batman pensa em tirar ele de ação por um tempo, para ver se ele se reformula melhor, dar um tempo para o garoto, já que ele não deu muito tempo para o garoto quando ele trouxe ele para casa, pois o Batman achou que treinar ele faria ele se esquecer dos pais dele pelo menos por um momento, mas parece que não funcionou. Jason escuta a conversa do Batman com Alfred sobre tirar ele da ação, e ele não gosta nada disso, então ele discute com o Batman e sai dali. Jason parte para o bairro onde ele morava e encontra uma senhora. Essa senhora, ela conhecia a suposta mãe de Jason e dá alguns objetos que eram dos pais de Jason para ele. Ele leva esses objetos para casa e ele encontra mais uma informação muito importante. Ele encontra a verdade de quem é sua verdadeira mãe, mostrando que aquela moça que morreu no hospital, que ele achava que era a mãe dele, na verdade não era a mãe dele. Jason então descobre na sua certidão de nascimento que o nome do seu pai estava certo, e o seu nome também, porém o nome da sua mãe não estava certo, que deveria ser Catherine, mas na verdade estava escrito com alguma inicial S, e o resto estava borrado. Então, ele, como um bom detetive, ele faz uma grande investigação para descobrir qual seria o nome dessa pessoa que seria supostamente a verdadeira mãe dele. Jason então, mexendo na agenda do seu pai, ele descobre que tem 3 mulheres com as iniciais S. A primeira se chama Charmin, a segunda se chama Shiva, e diga-se de passagem, a Shiva na verdade ela é mais conhecida por muitos fãs como Lady Shiva, uma grande lutadora de artes marciais nível Batman. A terceira era Sheila. Jason então ele abandona a mansão e vai atrás delas. Aqui eu vou ter que dar uma resumida para você. Conforme ele vai atrás dela, é uma grande história e não vai caber aqui no vídeo. Então eu vou pular para o final. Jason então ele chega no final após descartar 2 nomes, né? Ele descarta a Charmin e descarta a Shiva ali.
né? E descobre que na verdade a mãe dele só pode ser então a Sheila. Então vai de encontro com ela e o Batman está junto com ele para ajudar ele nessa missão. Após chegar lá, a Sheila, ela mesma já reconhece o Jason. E o Jason também reconhece ela como mãe. Os dois se abraçam e ficam muito felizes. O Batman até sai e deixa eles ali um tempinho junto, para eles começarem a conversar. O Batman temia perder o Jason, perder mais um Robin, mas mesmo assim ele queria a felicidade de Jason. Mas a felicidade de Jason, galera, não dura muito. Jason descobre que sua mãe está trabalhando para o Coringa. Na verdade, ela trabalha junto com o Coringa em uma ação que vai acontecer ali. Isso, galera, porque ela foi chantageada. O Coringa então sai com sua mãe. Jason avisa já o Batman sobre o que está acontecendo. O Batman então pede para Jason aguardar, mas Jason é muito teimoso e ele vai atrás, pois é sua mãe que está lá. Jason chega lá e percebe que sua mãe está sozinha. Aproveita essa brecha para poder conversar com ela. Jason então se apresenta que veio para ajudar ela e tirar ela dali. Ela fala para ele ir embora, que ele não deveria estar ali. Jason então revela para ela que ele é o Robin e que ele pode ajudar ela. A mãe dele então chama o Jason falando que irá mostrar algo para ele. O Jason, muito inocente, vai. Chegando lá, o Jason percebe que sua mãe levou ele para uma armadilha. O Coringa estava esperando ele lá, junto com seus capangas. Eles pegam o Jason e começam a bater nele. O Coringa bate no Jason sem dó. Ele usa um pé de cabra e galera, pensa em um pé de cabra pesado. E o Coringa bateu nele com esse pé de cabra aqui, cara, uma pancada só desse pé de cabra, digamos assim, na sua cabeça pode te matar ou deixar você com um trauma craniano ali. Então é muito forte a cena, o Coringa bate muito no Jason aqui. E eu acredito que mais doía no garoto era saber que sua própria mãe levou ele para uma armadilha, a própria mãe dele traiu ele. Então, de todos os Robin, eu tenho certeza que acredito que a história do Jason é a mais triste entre todos os Robin, pois ele perdeu seus pais e quando ele acha sua mãe verdadeira, ela trai ele, deixando ele ser morto ali pelo Coringa. Mas voltando para a história, galera, o Jason então fica ali no chão, basicamente quase morto, pois o Coringa bate nele realmente para matar. E só não matou porque, cara, eu não sei, eu acho que ele achou que o Jason já estava morto. O Coringa então, ele vai embora e deixa uma bomba no local. Mas antes de ir embora, o Coringa trai também a mãe do Jason e amarra ela em uma viga daquele depósito, deixando ela presa também para ser morta com a explosão junto com o Jason. Após o Coringa ir embora, Jason mostra que tem sinais de vida e começa a se levantar para tentar fugir. Na verdade, ele tenta se arrastar, galera. Dá muita dó dele realmente nessa HQ. Jason então ele parte para tentar salvar a mãe dele que tinha traído ele, né? Por isso que eu falo, essa história é muito triste. E ele quer pelo menos salvar ela ali da bomba que iria explodir. E ele consegue soltar a mãe dele com muito esforço. A mãe dele, ela acaba se emocionando nessa parte da HQ e acaba tentando ajudar o Jason também, tentar levar ele dali antes que a bomba exploda. Porém, quando ela vai tentar abrir a porta do depósito onde eles estavam, a porta estava trancada. E é na hora que acontece a explosão, morre o Jason e ela. E o Jason, ainda assim, no último momento da explosão, ele joga seu corpo na frente de sua mãe para tentar protegê-la, levando todo o impacto da explosão. E essa é a história triste do Jason Todd como Robin. Mas se você quer um pouquinho mais de curiosidade, então vamos lá. O Batman não chegou lá e simplesmente achou o Jason morto e acabou por aí. O Batman chegou lá e ele achou primeiramente a mãe do Jason. E as últimas palavras dela foram justamente isso, falando que ele se sacrificou por ela, levando todo a pancada da explosão lá, né? Após tudo isso ocorrer, o Batman na verdade ele vai atrás sim do Coringa. Só que o que acontece? O Coringa, de um certo modo, ele acaba se tornando embaixador dos israelenses, né? E o Batman não pode mais tocar no Coringa, pois quem é embaixador tem basicamente todos os crimes deles perdoado que eles cometeram antes de se tornar embaixador. E o Coringa ele vai para uma audiência com outras pessoas, né, representando ali os israelenses, né? E o Batman não pode tocar nele. E nisso o Superman ainda vem e tenta falar com o Batman para o Batman
tentar se conter, tentar aconselhar o Batman. E o Batman tá muito fulo com o Coringa, né? Ele quer pegar o Coringa a todo custo. Mesmo que isso ele tenha que sair, né, do uniforme dele ali e matar o Coringa. Ele realmente tá muito bravo, o Batman. E ele tá tão bravo que ele chega a dar um soco na cara do Superman com toda a força dele, com ira. Pois o Superman muito calminho ali, tentando aconselhar ele bravo do jeito que tá, não tinha nem como, né, galera? E a gente vê que ele deu um soco no Superman aqui e acabou quebrando os tarsos, né, os carpos da mão dele. Os carpos que eu falo, né, galera, são os ossos aqui da nossa mão, né, do nosso punho. Ele acabou quebrando e ele só não perdeu a mão. Ele só não perdeu a mão porque o Superman fala que ele desviou um pouquinho para trás, né, para evitar que o Batman perdesse a mão. E após ele então esfriar a cabeça, ele sabia que o Coringa ia aprontar uma hora ou outra, e o Coringa realmente aprontou. Ele queria soltar uma bomba do gás de riso, né, em todo o pessoal que estava ali na audiência com ele lá, né. Só que na hora que ele começou a soltar, o Superman estava ali disfarçado e interrompeu o Coringa e sugou todo aquele gás do riso ali do Coringa e levou para fora e deixou o Coringa pro Batman. O Batman então ele sai numa grande luta do Coringa, né? Mas o Coringa estava muito bem armado e acaba atirando, matando muitas pessoas ali e fugindo. O Batman vai atrás dele, mas o Coringa ele entra em um helicóptero para fugir. O Batman consegue ainda entrar no helicóptero e lutar contra o Coringa lá, mas tinha muitos bandidos lá também, e o Batman enfrenta eles. Após o Batman derrotar os bandidos e o Coringa, um dos bandidos acaba atirando e um tiro pega no braço do Batman, né? E também pega no piloto do helicóptero. E o que acaba acarretando do helicóptero cair, bater em um lugar ali que parecia ser uma casa ou uma viga, né, e explodir. O Batman consegue pular na água e assim acaba a história. A história acaba com o Batman sendo salvo, né, da água pelo Superman, e ele pede para o Superman procurar o corpo do Coringa. E nos seus pensamentos o Batman fala, né, que é sempre assim que termina essa história dele com o Coringa. Ele sabe que o Coringa está vivo e que o Coringa fugiu e que ele irá voltar. E assim termina a história. Bom, galera, muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Vocês devem estar se perguntando, mas por que o Batman chegou assim atrasado? Porque eu não falei essa parte, né? Eu queria focar mais na história do Capuz, né? Ali com a mãe dele, essa parte com a mãe dele, né? Então eu acabei deixando algumas coisas passar. Por exemplo, o motivo do Batman não estar com ele nessa trama do Coringa, ter saído aquela parte lá e deixado ele sozinho, foi porque quando o Coringa chegou ali, o Coringa ele saiu com 2 caminhões, né? Um ele tava com a mãe do Jason e o outro ele estava com as caixas, né? Onde tinha uma espécie de gás, né? Que ele ia soltar lá em um lugar onde tinha muitas pessoas ali que estavam passando fome, né? No local. E ele ia soltar lá, matar todo mundo, né? Então o Batman preferiu salvar as pessoas e pediu pro Jason aguardar, né? Só que o Jason, ele ficou possesso, né? Ele queria salvar a mãe dele e foi salvar a mãe dele, né? E acabou que o Batman chegou atrasado lá pra poder ajudar ele. Mas em resumo, galera, o que causou a morte do Jason, de certo modo, né? Foi um pouquinho da irresponsabilidade dele, né? Que o Batman já vinha falando pra ele, de ele querer agir sem aguardar as ordens, né? Galera, como a história é bem grande, né? Eu tive que trazer ela bem resumida aqui pra vocês, tá? E querendo ou não, trouxe muitas partes que, por exemplo, no filme Batman vs Capuz Vermelho não fala, não é mostrado naquela animação, né? Que é um filme que eu recomendo pra vocês assistirem aí, tá? Muito bom. E não fala essas partes que eu acredito que é bem importante na HQ, sobre a mãe dele, sobre o motivo do Batman não ter se vingado ali do Coringa, né? Então, enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se vocês gostaram, se inscrevam no canal se você é novo. E valeu, galerinha,